Até mais. Deu. Eu não sei essas coisas, então eu não falei nada ainda. Esperei tu chamar o povo no Instagram. Não, estamos indo. Olha, tem as tias também. Ah, olha aí. Eu não consigo ver quem é que tá assistindo, acho que é só tu consegue. É só eu? Ai, eu não sei. Eu não Bom, sei. eu consigo ver. Quem falar. Hello, Jessi. Hello, Ah, Maria tá, agora eu tô Rita. vendo. Tá mandando good vibes. Ah, tá, tá, agora eu tô vendo nos comentários. Tá, aqui do lado. Agora tá Bem, vendo? Gente, eu sim, estou agora sim. testando o meu microfone novo, lindo, maravilhoso, que combina com saia do Hello. Vou ter que mostrar para vocês. Nossa, eu estou Olha só. me sentindo não sei o que dizer, a É apresentadora. Instagrammer, é YouTuber, Instagram. influencer, o que tu quiser. É tudo. Somos tudo. Então tá, vamos começar. Eu gostaria de apresentar para vocês a Verônica. Eu conheço ela de muitos anos. Na verdade, ela foi uma das primeiras pessoas que eu falei na Letras, quando eu entrei em 2006. Nossa Senhora! Em É, 2006. a gente vai abrir o baú aí das memórias da lembrança. É história, viu? É história. Então, em 2006, eu conheci a Verônica na aula de inglês. Olha só que interessante, né? Gente, eu não conseguia falar uma palavra em inglês. Essa mulher já saía assim, falando, trovando, e eu fiquei assim, nossa, encantada. Principalmente com o cabelo dela, que era laranja. É muito. Gente, muito ruivo em 2006, é Era verdade, muito é verdade. ruivo. Muito Foi ruivo. uma afinidade muito instantânea. Então, aí eu. Agora, hoje é aniversário, gente. Hoje está fazendo um ano do Saia do Hello. Assim, que eu pensei a proposta do que seria o Saia do Hello. Ainda estou com muitos projetos para o Saia do Hello, mas já estou muito feliz que eu tenho uns alunos ótimos. Inclusive, uma das minhas alunas já está aqui. Duas das minhas alunas já estão aqui escutando, estou muito feliz. Estou com muitos projetos. E aí, lógico que eu tinha que chamar a Verônica para vir falar no aniversário do Saia do Hello, porque ela, assim, a questão de experiência com língua inglesa, ela tem muita, e falando sobre música e viagem, ela tem muito para compartilhar. Olha, vai ser muito legal, espero que vocês gostem. Ela é formada em letras, tem mestrado, a gente fez mestrado juntas, deu aulas juntas A durante o gente mestrado, sofreu junto. juntas. Depois ela teve uma experiência fora do Brasil, que eu vou deixar para ela contar. E a gente teve uma. Ai, dei spoiler. Ai, Mas meu Deus. Ai, eu meu estive na Deus. banda também, né? Estive na banda também. Só que vocês viram pelos stories que assim não deu muito para continuar. Então, vou passar agora a bola para ela. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar que eu vou ficar cuidando aqui o chat, tá? Então tá bom, vou passar para ti, Verônica. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz de tu estar participando aqui no aniversário de um ano do Sai do Hello. E então era isso, vou deixar tu falar agora. Ai, meu Deus. Então tá. Bom, Lu, te agradeço muito, assim, né? Eu juro que eu tô tentando sair um pouco desse molde meio lives profissionais, porque só o que eu fiz nessa pandemia foi lives de trabalho, e eu não vou falar de trabalho hoje, muito embora as experiências, né, tenham a ver com a nossa formação, com quem a gente é também, né, de professora, mas não vai ser o foco da minha fala hoje, né? Te agradeço muito, assim, né, por ter convidado, tô me sentindo muito feliz, assim, com essa baita responsabilidade de abrir aí as lives, né, fazer a live inaugural do Saia do Hello, que é esse teu projeto, assim, que eu apoio muitíssimo, né, e como eu falei para ti, eu acho que o Saia do Hello já tem um ano e tu tem
esse grupo tão bacana de alunos, porque tu é uma professora excelente, tu é uma pessoa maravilhosa e tuas aulas são top, top, né? Eu falta assim, quem é que eu indico de professor de inglês? É a Luana, porém, vai lá tentar barganhar um horário com ela, porque a coisa tá difícil, tá? Então é bem assim, né? Então eu te agradeço, assim, por isso, né? A gente, que nem a Lu falou, se conhece desde 2006, se conheceu numa aula de inglês, no Inglês 1, lá da URGS, né? Nós duas somos formadas em letras aí, português e inglês pela URGS, e desde lá a gente tá junto nessa, assim, né? Em experiências profissionais, em experiências de viagem, em experiências de música também, né? Então é isso que a gente vai... Que é isso que eu vou falar um pouquinho hoje, né? Vou falar um pouquinho, assim. E vou tentar, né, fazer uma fala bacana, assim, que possa gerar aí umas reflexões, umas perguntas bacanas aí, para quem quiser fazer também. Uhum. Isso aí. Estamos recebendo vários parabéns, tu viu? Que legal. Eu tô vendo nos comentários. Muito legal. E por sinal, tu mudou, né? Os bannerzinhos, eles estão com outra cor, né? Então, Sim, é vermelho, né? Minha cor, a eu cor do achei Saia do Hello, digno. gente. Eu vim de batom vermelho hoje para fazer homenagem ao Saia do Hello. Sim, a câmera chegou a desfocar de tanta beleza aí. Ai, minha gente, olha só. Até mamãe minha. Eu vou tentá-lo colocar aqui a apresentação, e daí eu acho que eu não vou te ver, porque eu vou estar falando, enfim, mas né, tu me interrompe qualquer hora, fala comigo qualquer hora. Eu fiz a apresentação, assim, só para guiar um pouquinho o que eu vou falar, mas daí eu vou abrir aqui toda, porque tá no Google Drive daí. Acho que tu vai ter que me autorizar para entrar aqui na sala. Não, tu conseguiu share, não tem a opção de share screen? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui para mim eu já tá como compartilhada, mas acho que tu tem que autorizar. Então vamos descobrir onde é que autoriza. Onde é que a gente autoriza? Onde é que a gente autoriza? Deixa eu ver aqui, guests. Pois é. Tu quer me mandar esse link, de repente, eu compartilho daqui? Pode ser. Inclusive sim, né? Porque tu tem 2 monitores, é uma pessoa muito chique, né? Verdade. Eu tenho, na verdade, nossa, foi o trabalho que precisou. Genial. Eu posso te mandar no WhatsApp aqui também, pode ser. Gente, é muito Oi, legal. Tiane também. Tá, Enquanto isso, eu vou agradecendo as pessoas que estão participando aqui. Tiane, a Gessi, a Grazi, a Miriam. Para quem não sabe, a Miriam é mãe da V. A Viviane. Deixa eu ver. Maria Rita, José, Dudu, Raquel e Márcio. E tem mais gente aqui, só que esses foram que comentaram que eu consegui ver. Tu conseguiu me mandar? Te mandei aqui no chat interno aqui do StreamYard, te mandei no WhatsApp também. Tô solicitando acesso, tá? Uhum. Vê se tu me deixa aí acessar. Peraí. Peraí. Lu, peraí. Eu vou dar as permissões e eu não dei as permissões de acesso. Gente. Não. Enquanto isso, a gente... É a primeira live, é assim mesmo. A gente vai aprendendo junto. Enquanto isso, gente, eu vou falando da V. Tenta lá, Lu. Acho que deu certo. Vê se deu certo agora. Não, acho que deu. Senão eu ia contar coisa tua. Eles iam ganhar. Ainda bem que já deu. Tu deu uma sorte, Vê. Ainda bem, né? Tem que ser. Tem mais sorte do que juízo, né, Vê? Como se diz? Tem uma sorte. Agora sim, agora eu consigo. Ai, que lindo. Eu usei a cor dos posts do Saia do Hello. Sim, eu achei que ficou cores quentes, né? Eu gosto, o vermelho, mas eu não uso só o vermelho. Então,
Ficou lindo! Olha Que só, ai, ótimo! Lu, vou te pedir desculpa porque a tua marca não ficou tão bonita, tá, gente? A marca da Lu é mais bonita do que tá aqui na minha apresentação, tá? O Saia do Relô é mais bonito do que isso, tá? Só pra avisar Pois é, eu você. podia ter te mandado, eu me esqueci, eu Não, tenho não isso aí em esquenta. vetor e tal. Não esquenta, não esquenta. Eu fiz só a apresentaçãozinha para guiar a minha fala e não ficar uma coisa muito perdida, assim, né? Só dar uma contextualizada para vocês, assim, quando a Lu me convidou para falar assim, eu quero que tu fale lá nas lives de aniversário do Saia do Hello. Daí eu, ai meu Deus, o que eu vou falar? Primeira coisa, né? Daí, semana passada, eu sentei, né, num belo domingo, o que eu vou falar para Lu? O que eu vou falar lá no Saia do Hello da Lu, né? Já sei, vai ser sobre experiências, né, com música e viagens em língua inglesa. Beleza, então tá. Uhum. Então, gente, né, só retomando aí o que a Lu falou, né, eu sou a Verônica, né, sou professora também de língua inglesa, de português, de literatura, né, também sou mestre em letras, que nem a Lu falou. Essa experiência de viagem fora aí que eu tive foi por causa dessa bolsa que eu coloquei ali embaixo na apresentação, que é essa bolsa da Fulbright aí, né? Então teve um programa que eu fiz parte nos Estados Unidos durante quase um ano, né? E além de tudo isso, além de ser professora, além de ser né, mestre em letras e Fulbrighter, eu também, né, canto numa banda de heavy metal. Eu também tenho uma banda de heavy metal, né? Da qual a Luana já fez parte, né? Então, assim, vejam que a história da gente andou bastante, assim, né? Continua andando muito junto, assim. Pode passar, Lu. Então, olha só. Gente, que eu vou falar um pouquinho, né? Vou ter que fazer o meu marketing, né, dentro do canal do Saia do Hello, tá? Essa aí é a minha banda, tá? A banda, então, tem essas pessoas aí, sou eu aqui no meio, tá? Balo, agora tá virado as fotografias, eu não sei como é que vai ser, se vai ser direita ou vai ser esquerda para eu falar, tá? Mas tem o Márcio Fala a cor da roupa ali, aí. e o Márcio que tá de jaqueta e tá de preto, o Márcio, né? O guitarrista, meu marido, do outro lado que tá de vermelho é o Gustavo, o baixista, e do outro lado, né? Do lado do Gustavo é o William, que é nosso baterista, né? Então, a Profente, esse nome estranho que vocês estão vendo aí no slide, é o nome da minha banda, né? Que eu tenho aí já faz, meu Deus, desde 2007, né? Já teve diferentes formações, né? Já entrou gente, saiu gente, mudou formação, ficou parado um tempo, né? Lá no início, né? A Lu era nossa membra, vou chamar de membra, tá? Era nossa membra, cantava junto comigo, era backing vocal, né? Uhum. Então, se a Lu lembra bem, assim, né? Todo o repertório que a gente é uma banda de heavy metal, né? Pra quem conhece, não conhece heavy metal, né? Enfim, nosso repertório sempre foi em inglês, assim, né? A gente sempre cantou em inglês, né? E pensando que a banda ela nunca foi assim uma banda de tocar covers, né, de tocar música de outras bandas, a gente produziu sempre desde lá de 2007 música autoral, né? Eu não coloquei aqui, né, para tu ver, olha os lapsos, né? Eu não coloquei o Spotify aqui, né? Mas quem for lá no Instagram da banda vai achar o Spotify, tá? Se procurarem no Spotify o nome da banda, acham também que tem um CD nosso lá. Eu vou tentar procurar Sempre. aqui e eu ponho nos comentários aí. Boa, boa, ótimo, excelente. E aí, sempre foi assim, né, um plano nosso como banda manter trabalho autoral, né, e manter esse trabalho autoral com as letras escritas em inglês, né, isso foi sempre uma definição, assim, né, uma concepção nossa, assim, né, e tem algumas motivações, né, por que a gente sempre, né, pensou em escrever em inglês. Bom, para nós, assim, né, isso é uma coisa que se mantém, né, desde lá para cá, pensando no heavy metal brasileiro, assim, as duas maiores bandas de heavy metal do Brasil, que a gente considera, né, eu e minha banda, a gente considera hoje, é o Sepultura e o Angra, né, Sepultura com uma projeção bem maior, assim, né, são duas bandas de heavy metal brasileira que cantam em inglês, né, então a gente pode ficar pensando, assim, que a escolha, né, por produzir em inglês tem
uma ligação com a projeção, assim, dessas bandas, né? Como é que as pessoas começaram a conhecer que, sei lá, tinha heavy metal no Brasil, né? E os caras cantam em inglês, né? Até o Angra tem algumas músicas em português, assim, mas assim, o trabalho majoritário, assim, maior mesmo é em inglês, né? E daí eu fico pensando também que, bom, o heavy metal, ele nasceu, né, esse estilo de música, ele nasceu na Inglaterra, né, então faz muito sentido também que seja produzido em língua inglesa. Não quer dizer que todas as bandas de heavy metal, tanto do Brasil quanto, né, de outros países, cantem só em inglês, mas a gente percebe que tem essa preferência, assim, né, por cantar em inglês, né. E não dá para a gente deixar de pensar também que, nesse sentido, né, considerando essas coisas aí que eu falei, se a gente pensa assim, nossa, a gente quer que a Profente, principalmente agora, né, que a gente está parado, né, por causa da pandemia, e se a gente tem planos futuros, né, de seguir com a carreira aí, né, abranger nacionalmente, abranger para outros países, assim, é uma língua que nos ajuda a andar bastante, né, andar bastante, seja, sei lá, né, não só acho que por América Latina, pela questão do estilo mesmo, né, de heavy metal, mas também, né, por Estados Unidos, por Canadá, por Europa, né, países falantes e não falantes de língua inglesa, né. Então tem assim, motivações, né? Por que a gente escolheu e mantém assim dessa forma, né, de cantar em inglês. Não sei se tem alguma coisa para falar, Lu. Eu tô blá 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 blá. Não, ele também é um. Eu não sei, eu já tentei escutar heavy metal em português e eu achei estranho. Então também tem uma. Para mim, causa um pouco de estranheza. No fim, aconteceu que é que nem escutar samba, e às vezes em outras línguas. Causa um estranhamento, né? Mas não que seja ruim ou bom, não é esse mérito que eu estou tentando falar, mas assim, causa um estranhamento. E não sei, a gente também era aluna da letras, né? E o Márcio, que é aquele menino de preto do lado da Verônica, ele, quando nos convidou, ele também já tinha outras bandas que já tocavam e já cantavam em inglês, né? Então, foi uma coisa que meio que aconteceu, a gente estava envolvida nessa coisa da língua inglesa, que a gente gosta tanto, escuta música, né? Então, acho que acabou que, né? Vale uma anedota aí, uma historinha de início de banda pro frente aí. A banda, assim, nasceu lá na URGS, né? No curso de letras da URGS, assim, e foi durante. Olha eu aí, ó. A gente tá falando de ti. Só pra te dizer, tá, Márcio, tu vai aparecer em outras fotos aqui. Eu não te pedi autorização de direitos autorais, mas tu vai aparecer porque tu tá comigo nas fotos, tá? Lamento, desculpa, né? Mas. Bônus de estar casada, né? Desculpa. E a gente, daí, imagina, né? Eu, a Lu e o Márcio, né? A gente, todos os alunos, né, de letras, enfim, a gente se encontrou numa disciplina que era literatura portuguesa, acho que que tinha um monte de coisa né, de produção de literatura medieval, assim, e a gente se encontrou, fez um trabalho junto e depois isso virou, né, foi o início, assim, da banda, né, isso lá em 2007, né. E foi, né, é muito engraçado isso, assim, né, de onde nascem as bandas, né, como nascem as bandas, a gente nasceu, né, uma banda que nasceu dentro da faculdade, assim, né, num curso e tal, num trabalho, assim, então isso é bem legal também. E aí no fim fica engraçado porque era de literatura portuguesa, né? E aí a gente Então, trouxe a questão do medieval e a gente conectou. E aí, num trabalho de literatura portuguesa, a gente cantou em inglês. então, exatamente, exatamente. Eu fiquei pensando, será que as pessoas não quiseram tocar pedra na gente naquela época, né? Porque, o que vocês estão querendo falar inglês aqui? Né? Sei lá. Mas tinha super conexão, assim, super conexão, né? Eu tenho essa gravação até hoje, inclusive. Assim, tenho ela, se não me Sério? engano. Eu acho que ela tá nos arquivos, em algum arquivo, tipo, dos HD aqui de casa, deve estar. São registros, acho que tá lá, acho que tá lá. Sério?
Ah, eu vi um comentário que agora eu tô conseguindo ver os comentários que eu não tinha visto. A Gessi Hum. perguntou como se fala o nome da banda. Então, eu Ah, olhando para a importante, banda, né? bem importante, gostei do nome e eu vou fazer um aprofundamento na explicação do nome. O Gustavo, e aí, Gustavo? Respondendo a pergunta da Gessi. Então, se eu for olhar para o nome da banda e falar em português, eu vou falar Profente. Assim, vou usar todos os sons que a língua portuguesa me dá e vou falar Profente. Se eu for olhar para o nome da banda e falar em inglês, aplicando, né, a fonologia aí da língua inglesa, eu vou falar Profente. Né? Vou falar Profente. Inclusive, Lu, tu teve super participação na escolha do nome da banda, né? Com certeza. Tu lembra que tu falou assim, gente, usa essa letra aqui e esse número de letra, porque isso aqui na numerologia, tu lembra disso? Lembro, eu fiz as contas, gente, para ver. E aí o I dava um número ruim. E eu queria fugir. Eu não me lembro qual era o número, mas eu me lembro que dava um número ruim. E disse: não, não pode ser, vamos botar o J. Porque o J no latim, o J não sei o quê, coisa de gente da letras mesmo, né? Vamos Total, pensar. gente da letra. Total nerd, total. Ai, Nerd, né? aham. Mas, Porque tem mas som, uma o J coisa. tem som de I também, né? Não sei o quê. Sim, e eu lembro que a gente ficou muito tempo tentando fazer um nome para banda. E o que Uhum, são os problemas de nomes de banda, né? Acho que tu te uhum. lembra dessa história nessa época. É muito clichê, gente. Tu quer botar lá, tu pega um nome em inglês, assim, né? Porque também, né? Bandas de heavy metal também tem nomes em inglês, né? Inclusive de bandas autorais, que nem é o nosso caso, da Profente, né? E daí tu procura e é um monte de clichê, um monte de coisa repetida, sabe? Então, qual é a estratégia? Nossa, eu tô dando dicas de bandas, inclusive, aqui. Isso Essa aí, live se fica você tem boa. uma banda. Essa, essa live vai ficar boa para quem quer ter uma banda. Qual Peraí, é deixa eu a... cortar esse momento que aí eu posso. Só um momento que aí eu posso botar essas. Tu vai. Se Tá, vai você ter. está pensando, se você está pensando em montar uma banda de heavy metal, siga os conselhos de Verônica Pasqualin. Com Conselho ela. número um. Conselho número um. Se você quiser evitar os clichês que existem aos montes por aí, porque é clichê, né? Então todo mundo copia, copia, recopia. Propõe um nome novo. Inventa um nome. Tanto que assim, gente, vocês peguem esse nome aí, que é todo diferentão, tem um J no meio e tal, põe no Google, é a gente que vai aparecer. Uhum. Né? Então, assim, quando tu cria alguma coisa, acho que a chance de ter a outra coisa exatamente igual, ela é muito menor, né? Muito, muito menor. Então, né, fica aí como é que aconteceu esse nome também, por que ele é tão diferente. É. E a gente. Tu se lembra que a gente quis brincar com a questão do profano? A gente estava com umas coisas muito literárias mesmo, né? Então, com a questão do Permanece, viu? profano, mas é que não era Permanece. de verdade, com a questão da finta, né? Brincar de ser Ah, profano sem ser profano. Essas loucuras é, aí. porque o nome da banda é isso, né? Tem lá na nossa biografia, acho que tá no Face, no Instagram ainda não tá. Mas tem a explicação do nome, né? Que são duas palavras em inglês que a gente escolheu, né? Profane, de profano, e feint, de finta, que finta é uma enganação, e daí ficou essa coisa assim, finta, profano e tal. E aí gerou esse nome aí, diferentão, né? A gente fundiu dois nomes em inglês, assim, né? Duas palavras em inglês e virou isso aí e colocou o J. Uhum. Ficou muito legal. A Gessi está dizendo ok, respondemos. Na verdade, a gente meio que passou um pouco da pergunta, né? Mas. Muito bem. Uhum. Eu tô tomando café, tá, Lu? Com licença também. Pode, tá. Hoje eu não tô com café, eu tô com água. Com a minha Tá. xicrinha aqui, Ai, assim, que linda! Olha a minha. de pandemia, eu daria uma para ti aqui do site Ah, Hello. essa aqui Aí a é dela, a olha ali, ó, gente, da Flali, University, Florida Memorial University. Isso também é spoiler. Mas tá tudo pensado, olha. Tá, eu Tá tenho que, tudo eu tenho que dar um pensado. crédito pro Márcio, que foi ele que serviu o café pra mim, ó. Com certeza ele deve ter pensado nisso, porque ele pensa nessas coisas. Sim.
E, gente, e não é um adendo, o café do Márcio não é um café assim que esse a gente faz aqui em casa, assim. É um café bem feito, é um café de um barista, é um café bom. É um café bom, é verdade. Eu fico ostentando os cafés que ele faz no Instagram, é verdade. Eu sei que todo mundo deve morrer de vontade. Lamento, né, gente? Ele faz café pra mim. Lu, pode passar. Posso passar? Tá. Pode passar. Passando. Pode passar. Ah, então. Ai, Lu, pois é, tá? Eu acho que eu tentei, juro, assim, ó, as melhores fotos, tá? Mas, né, na foto, né, assim, não faz tanto tempo, mas, né, nem sempre as fotos com as pessoas famosas, assim, são tiradas, né, nas melhores luzes, com as melhores câmeras, né, enfim. Uma outra coisa que eu tinha pensado daí para falar também sobre música e língua inglesa é como que saber outra língua, no caso o inglês, né, que a gente está falando aqui, te possibilita experimentar momentos que tu só consegue com aquela língua. É claro que a gente consegue falar com, sei lá, uma celebridade, uma pessoa famosa, assim, estrangeira, que não fala português, né? A gente sobrevive, a gente consegue de alguma forma falar isso. Mas tu conseguir chamar aquela pessoa, dizer que tu gosta da música dela, dizer que tu admira o trabalho dela na língua, né, no inglês, na língua que ela te entende, né, enfim, eu acho que faz muita diferença, né. Daí, só para dar um exemplo aqui, nessa primeira foto que tá eu e o Márcio de novo, eu falei, né, ele vai aparecer várias vezes comigo. Esse rapaz, eu não sei se vou chamar ele assim, esse cara aqui, esse cara aqui é o Timo Cotipelto, isso é um show que a gente foi em 2018, acho que foi em Porto Alegre, né? E aí a gente conhece ele há muito tempo, assim, é do Stratovarius, ele é uma banda de heavy metal finlandesa, né? Então, assim, a língua materna dele não é inglês, a língua materna dele é finlandês, né? Então, assim, eu não ia conseguir falar, eu não falo finlandês, entendeu? O português, o cara não ia entender, sabe? Então, foi com o inglês que a gente conseguiu falar com ele, pedir para ele vir, né? Ele viu que eu e o Márcio era acho que os caras mais velhos do show, que tava cantando as músicas antigas do show, né? Inclusive, nesse show, o Gustavo tá online aqui, o Gustavo tava com a gente, inclusive. Né? A gente foi junto nesse show aí, um show acústico bem legal, né? E nessa outra foto aqui que não ficou boa também, por condições adversas, né, de foto, a gente tá tirando foto com essa moça aqui, que é a Anek, tá? A gente foi ver esse show ano passado em São Paulo. É uma banda de heavy metal também, né? Vou chamar, que se chama Vjur, né? E o nome é em holandês, então, obviamente, a minha pronúncia tá errada, tá? Significa fogo em holandês. E também, gente, se eu não falasse inglês, assim, a língua materna dela não é inglês, eu não ia conseguir falar com ela, sabe? Então, né, e conseguir, assim, tipo, argumentar, vem aqui falar com a gente, né, enfim, eu duvido muito que eu ia conseguir, né. Então, isso que é legal, assim, da gente ter essa noção, né, quando tu aprende outra língua, assim, independentemente, né, qual é sei lá, o motivo que tu tá aprendendo aquela língua, né, falando inglês, enfim, te proporciona experiências, assim, que talvez só aquela língua, daquele jeito, vai conseguir te dar, sabe? Aqui eu usei esse exemplo porque eu achei um exemplo muito bom, assim, para poder ilustrar isso. Nossa, eu concordo muito, porque porque imagina, o inglês ele é considerado uma língua franca, assim, no sentido que muitas pessoas de diferentes países falam, né? Então, aí, ó, tem gente dizendo que Finlandesa é barbada. Socorro! Então, oi, Gustavo. Então, assim, gente, a questão de aprender uma língua, a gente aqui está tratando do inglês, né? Mas olha só a conexão com as pessoas que pode ser feita por saber inglês, né? Então, é uma coisa muito legal, que te proporciona experiências únicas, né? E às vezes não é ter um domínio assim maravilhoso que nem a V tem, né? Às vezes é só tu saber falar para aquela pessoa que tu gosta da música dela. Por exemplo, fazendo um adendo, eu fui no show da Zaz, ela é uma cantora francesa. E eu fiquei tão nervosa que eu consegui só dizer que eu amava a música, mas eu vi que ela entendeu que eu amava a música dela.
E aquilo foi importante, mesmo que eu não soubesse falar tudo, aquele pouquinho que eu falei, aquilo dá uma conexão, uma coisa que tu conseguir expressar o que tu quer, né? Às vezes não por completo. Mas eu acho que é muito assim, legal isso que tu trouxe. É uma coisa assim acho que de mostrar que tu tá te esforçando para conseguir chegar naquela pessoa, sabe? Isso é bem legal, assim. É isso que tu falou de conectar, né, com a pessoa. Eu acho que isso é bem bacana, sabe? E eu concordo plenamente também. Concordo plenamente. Pode passar. Posso passar? Uhum. Ai, gente, tu tá me convencendo muito a comprar outro monitor, Luana, Gente, é a sério. melhor Tipo, coisa da vida. eu tô muito assim. Pessoas que Ai, eu quero trabalham outro em casa monitor. tenham 2 monitores. Nossa, isso facilita muito. Na verdade, não. Tu tem o teu notebook e tu compra um monitor e tu vira com um outro computador, né? Praticamente. Não, eu tô sério, real, assim, ó, pensando muito em comprar um outro monitor, porque, facilita muito, assim, se eu tivesse mostrando a apresentação e não tu, eu não ia estar conseguindo te ver, assim, sabe? Então, e nem, Eu né, ia ficar, tipo, perde a referência, assim, eu acho meio ruim. Uhum. Muito bem, daí a outra parte, né, que eu escolhi falar é sobre a relação de viagens com língua inglesa, né, e daí, olha só. Apesar de, né, muito embora isso não seja uma regra, para algumas pessoas mas não foi meu caso, depois de muito tempo estudando inglês, assim, eu consegui, né, tive uma oportunidade de ir para um país de língua materna inglesa, né, que nesse caso foi os Estados Unidos. E isso eu já tinha, né, os meus 26 por aí, que foi com esse programa, né? O programa Fulbright, na verdade, ele não é muito conhecido no Brasil, assim, né? Acho que de lá para cá, né? Eu fui para os Estados Unidos em 2013. De lá para cá, acho que ele ainda não é muito conhecido, assim. Mas nos Estados Unidos ele é o ó, assim. Se tu diz para alguém que tu é Fulbrighter nos Estados Unidos, a pessoa, oh, meu Deus, né? Porque isso, que isso quer dizer em outros termos, né? Que o governo, ai, ô Jéssica, oi, Jéssica. Desculpa, gente. A Jéssica foi nossa colega na Letras também. Uhum. Entrou junto com a Ai, que gente. linda. Oi, Jéssica. O que isso quer Oi, dizer, né? Jéssica. Obrigada Que pela participação. amor. Gente, que amor. Uhum. O que isso quer dizer para um americano também, né? Para uma pessoa estadunidense, né? Que o governo norte-americano, né? O governo estadunidense, Estados Unidos, ele está investindo na educação, digamos assim, de uma pessoa estrangeira, como era o meu caso, né? Então, essa bolsa, ela conta com a participação do Brasil, do governo brasileiro, e com a participação do governo dos Estados Unidos, né? Então, o programa Fulbright existe dessa forma, assim, é um programa de um senador americano há muito tempo, né? Já morreu faz tempo, e é um programa, assim, bem bacana, bem reconhecido, que é de levar professores de língua do mundo inteiro, né, para ensinar sua língua e sua cultura, né, nos Estados Unidos. Então, uma coisa bem legal que isso estava lá nos termos do edital, né, quando eu me candidatei, é que o legal era o seguinte, assim, lá tu atuava como embaixador da tua cultura, né, então, né, eu estava dando aula de português brasileiro, né, tinha minhas turmas de português brasileiro e não era só isso, né? Não tem, né, como, né, pessoal, assim, na verdade a gente separar língua e cultura, né? Tu leva a tua língua, tu leva a tua cultura junto, não tem como separar. E isso era muito legal. Então, foi, na verdade, a primeira vez, apesar de dar aula de inglês há muito tempo, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi, tipo, sabe, depois que eu terminei o mestrado, assim, sabe? Foi lá em 2013, com um bom tempo de dar aula de inglês. Né? E aí eu trouxe essas fotinhos aí para mostrar, né? Eu tô com essas duas professoras que inclusive a Luana conheceu, né? Conheceu, pelo menos essa que tá de cabelo mais compridinho, de vestido verde, a Luana conheceu, e eu não vou lembrar o nome dela agora, tá? Mas Patrícia a gente Pilar. Era a Patrícia Pilar, eu acho. era Pilar, acho que era Pilar. Eu não vou. Era Pilar o sobrenome. E a outra eu não vou saber. Mas são duas professoras lá da Universidade de Columbia, em Nova York, que foi. A primeira parte do programa foi lá, né? E essa outra fotinho aqui, tô eu lá no Central Park, tá? Tem várias outras fotos, tá, gente? Mas assim, fotos de muitos anos, né? As câmeras não eram tão boas, a gente não tá assim no nosso melhor. Então eu escolhi assim umas fotos. Lu, agora a tua Eu parte tenho de contar. várias, gente. Assim, com A que muita tu botou no vergonha Instagram, eu fiquei alheia, a assim, gente onde é que ela tirou essa piscando. foto?
Ai, por quê, né? Porque eu estava lá quando a V foi para lá. Quais quais as chances disso acontecer? Vejo. Quais as chances disso acontecer? Da mulher estar lá me esperando. Ela me esperou no aeroporto. Tem noção? Uhum. Eu cheguei perdidaça, óbvio, né? Perdidaça, a mulher, não, vamos aqui, eu já sei como é que anda, de metrô, lá, 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 me levou no Times Square, acho que na primeira, segunda noite que a gente tava lá, Times Square, gente, aquela praça bem bonita, cheia de iluminação, se vocês colocarem no Google, vocês vão achar. E ela estava lá, e ela me acolheu, me recebeu, me mostrou os caminhos lá para poder se virar em Nova York, assim, foi, tipo, né, quais são as chances, assim? Oi, Naira. Gente, olha só que loucura. Porque foi muito acaso, tá? E eu vou ter que contar isso para vocês. O que, que aconteceu? Para começar, eu tive influência na saída dela, porque a gente se inscreveu junta e a Verônica, ai, não sei se eu faço. Eu vá, faz, Verônica, faz, se Eu não queria inscreve, fazer. Verônica. Eu Se não queria fazer. inscreve, Verônica, se inscreve, Verônica. Tá, então. E aí, olha só, gente. Eu tinha comprado uma passagem para participar de um evento. E aí, eu precisei, eu não sei o que aconteceu, que eu queria trocar os dias da passagem. E aí, ficou o dobro do preço. E valia mais a pena eu comprar uma passagem nova do que trocar o dia da passagem. E aí, essa ida para Nova York era assim, um crédito que eu tinha, que eu tinha que gastar até o final do mês de julho. Até o final do mês de julho. Porque senão eu ia perder esses créditos. E aí saiu uma promoção 2 semanas em Nova York, ou uma semana, não lembro. Mas era exatamente o valor que eu tinha de crédito, gente. É exato, não sobrou um centavo, não faltou um centavo. E aí eu fui. Aí quando a Verônica saiu o resultado, que ela disse assim, que ela disse que ela ia para Nova York, eu disse, eu vou estar em Nova York. É muito Neste real. período. Muito Eu real, é dizia, eu verdade. te busco no aeroporto. Não conhecia. Gente, eu não conhecia Nova York. Eu cheguei, eu cheguei um dia. Foi um dia ou 2 dias antes da Verônica. E aí eu já busquei ela, eu já ensinei o pessoal da Fulbright a pegar trem. É verdade. E o É pessoal, tu verdade. A tá aí há Lua, 2 dias? Sim, ninguém eu já acreditava, estava há ninguém muito tempo. acreditava. Não, nossa, tu conhece tanto. Eu sei, tô 2 dias aqui, tipo. Gente, mas é a língua inglesa. Eu, gente, não é que eu sou uma pessoa localizada, que eu sei andar em alguma cidade. Não, não sei andar em Porto Alegre, tá? Mas Isso é qual é a verdade, é questão? real. Eu sei falar, né? Aqui eu me viro falando em português e nos Estados Unidos eu me virei falando em inglês. Então eu perguntava muito. E assim, é interessante porque lá eles não são muito fãs de dar informação, mas eles me Não, deram. eu achei as pessoas, em geral, não sei como é que tá hoje, né? Mas achei as pessoas, em geral, meio grossas, assim. Eu lembro de ter pedido alguma coisa pra alguém, assim, no Central Park, a pessoa meio, tipo, Nova York, o pessoal meio hostil, assim. Não sei como é que tá hoje, mas a pessoa, tipo, meio hostil, assim, né? É os porto-alegrenses, né? Os gaúchos, eles ficam invadindo o mundo. Não vai nessa. É Solta um verdade, bar é por aí verdade. para ver se não acha, mas tu é gaúcho. Não, gente, e aí foi muito acaso. Foi o acaso, assim, muito, porque trocou a data da tua viagem, não trocou, Vê? Tinha trocado a data e tinha trocado a cidade também, porque eles no início do programa e no meio do programa a gente vai para as orientations, né? Que são em universidades, ou são, né, enfim, em alguma cidade. A orientation, na primeira, é sempre em universidade. Daí depois, no final do primeiro ano, que na verdade é metade do programa. Tu vai para Washington daí, né, para fazer a reunião de todo o grupo dos Fulbrighters do mundo todo, né, e daí tu encontra o pessoal lá em Washington e tal, mas eu tinha mudado, assim, eu não lembro onde é que eu ia ir antes, eu não lembro se era Filadélfia, eu não lembro, mas trocou, assim, foi muita sorte, muita sorte. Olha só, tem mais gente que concorda. Eu achei o pessoal muito mal educado lá em Nova York. Mas a cidade é linda, tipo, é tri bom para passear, né?
Ah, Mas foi. sim, não, olha só, a Jéssica colocou aqui, né, bom, então, Jéssica, realmente, o problema é o novo-iorquino, assim, que, tipo, é a pessoa, novo-iorquino médio é meio estúpido, né, meio hostil, agressivo, assim, né. Então, gente, se vocês forem, aí não é, aí às vezes as pessoas acham, não, é porque de repente eu não falo inglês direito. Não era o caso, tá? Era porque as pessoas são assim, aqui até a Jéssica também é da letra, se formou lá com a gente, né? Então é uma coisa que é uma cultural, né? E é interessante de falar que língua é cultura, é porque, por exemplo, tem não, às vezes os gestos também eles significam coisas diferentes de uma língua para outra. Então eu Ou tem estava que no cuidar com isso, viu, gente? Pá, cuidado com isso, sério. É. Então, assim, um caso que eu tive lá é assim, eu estava no metrô e aí tinha uma moça cantando e eu comecei a gravar ela. E ela começou a fazer assim, ó. Só que isso para mim foi tipo assim, tipo que vai me matar ou que vai tirar o pescoço fora, sei lá. Só que isso, na verdade, em inglês é só para tu parar, né? Não é uma coisa ofensiva, mas aquilo foi meio estranho para mim. Porque não era uma coisa que eu estava acostumada, e eu fui saber que isso significava depois também, né? Porque a gente não sabe tudo só porque a gente se formou em inglês, né? A Não, gente tá tipo, aprendendo. Ó, a Gessi disse que eu vou incentivando os indecisos. Sim, eu adoro incentivar as pessoas. Eu acho que também é uma das coisas porque eu me tornei professora. Não foi meu sonho, eu queria primeiro ser fisioterapeuta, gente. Olha só que doido. eu não Só vou nem entrei na dizer letras e amei. eu não vou nem dizer, né, as loucuras que a Luana já fez com a sua faculdade de fisioterapia, tá? Mas tudo bem. A gente está Tudo falando bem. das viagens da Verônica. É, Verônica se esqueceu de contar que quando a gente foi pegar ela no aeroporto, no Queens. não era no Queens, era no Harlem. Era no Harlem. Foi onde a gente comeu o McDonald's. Foi isso, gente. Harlem E aí, tipo, a gente estava bem intrusa, porque o Harlem, ele é um bairro mais, ele é negro, assim, um bairro é um negro, bairro né? negro, sim. E aí, tipo, tava gente ali meio perdida lá, né? Não, e sem encontrar que a V perdeu a mala. Ah, não, a mala perdeu a V. Acontece. Não, gente, assim, ó, imaginem a pessoa, a primeira viagem internacional da vida, assim, tu não quer que alguma coisa aconteça, né? Pessoa completamente inexperiente, assim, tu quer que as coisas deem certo, né? Mas é nos apertos que a gente consegue as experiências, né? Não adianta. Uhum. E aí eu olhei assim, "Ah, meu Deus, cadê a minha mala despachada, a mala despachada, né? Daí a gente chegou, era no aeroporto mais central de Nova York, lá, é o LaGuardia, né? Uhum. Que eu não sei como é que tá hoje, mas quando eu fui para lá não tinha linha de metrô lá, isso é bem problemático assim, tu tem que pegar ônibus e tal, tem transporte público, né, mas não tem metrô, que eu julgo ser mais fácil ainda. Uhum. E aí foi um desespero assim, né, porque poxa, tu chegou, primeira vez que tu tá viajando para fora, né, que nem ela falou, né, tu sabe inglês e tal, mas até tu saber como é que as coisas funcionam, né, é outro país, Sim. são outras formas, outras regras, né? Outra cultura, né? Cultura envolve tudo isso, envolve códigos, né? E aí foi uma coisa meio assim, tipo, complicado, né? Mas teve muita sorte também, porque assim, até a própria companhia aérea meio que se enganou e a minha mala tava lá, sabe? Só que eles não avisaram ninguém, assim, tá lá, a gente olhou e deu muita sorte de ter achado lá. E deixem nos comentários se vocês tiveram alguma situação assim que vocês. Eu tive muito perrengue, mas aí vamos deixar para outras lives, porque a minha vida é só né, de viagem, tem muita história engraçada. Mas assim, então aí a gente foi buscar a Verônica e eu consegui filar comida. Sim, Pois é, sim. conta aí, Verônica. Então, foi muito legal, né, chegar lá né, poxa, Nova York, né, acho que é uma das cidades, assim, que a gente mais conhece, porque é uma das cidades comprovadamente mais filmadas do mundo, né, é muito bizarro isso, mas sim, tipo, o marketing dos Estados Unidos, ó, é muito bom, é uma das cidades mais conhecidas, assim, por causa justamente dessa produção audiovisual, né. Então, a impressão que eu tive quando tu chega em Nova York parece que assim, mas eu conheço isso de algum lugar. Não, realmente tu conhece, tu viu isso em algum lugar e é fato, né? E aí, quando a gente chegou, né, lá na Universidade de Colômbia, né, que a Lu me ajudou e tal,
Acho que teve um dia que eu fiquei, acho que, deixa eu ver, 2 ou 3 dias lá nos dormitórios, que são os dormitórios de aluno, né, da Universidade de Columbia, lá em Nova York, e aí acho que teve um segundo dia que tu veio num momento lá, e a gente estava tendo orientation ainda, e daí eu falei com, acho que, não sei se foi eu, se foi tu que falou, com a Pilar, essa prof que tá aí do meu lado, de cabelo mais comprido. Foi tu, mas eu tava junto. Daí assim, daí eu falei assim, pois então, né, essa minha amiga, ela é do Brasil, ela tá me ajudando, será que ela podia, né, confraternizar aqui com a gente, comer aqui com a gente? Nossa, gente, pessoa assim, não, vem aqui, pode comer, pode ficar aqui com a gente, sem problema. Foi uma querida, assim. Uma querida, né? E tava bom, né? A comidinha, né? Tipo, era bastante assim, sei lá, como é que eu posso dizer? Era bastante fast food, assim, né? Eu lembro que tinha uns, uns cupcakes, assim, eu tipo, acho, né? umas coisas bem geladas, assim. Eu lembro que eu tava terceiro, quarto dia lá, já tava sentindo saudade de comer comida, sabe? Assim, tipo, não comer só lanche, assim, né? Isso é um problema, gente, inclusive, dos Estados Unidos, tá? Eu acho um problema nos Estados Unidos. É muita comida que a gente não considera comida, a gente considera lanche aqui, né? Muita coisa de lanche. Isso aqui é Na uma época coisa que eu fui lá era meio assim. Não sei como é que tá hoje, mas. E de comer, tu vê muita gente comendo na rua, ou passando por ti comendo, assim, com pizza, com coisa na mão, assim. É uma vibe bem diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Sim. Sei lá. É de sentar e comer, né? Eu acho que tem essa coisa, assim, de ter bastante comida de rua, que as pessoas vão saindo e, tipo, vão correndo e vão comendo, assim, sabe? Eu acho que sim. E eu quero saber e depois tu foi para a Flórida, tem algum caos para nos contar da Flórida? Ai, gente, deixa eu ver. Passa pro próximo slide, Lu, e aí tem as coisas Passa da para o Flórida. próximo. Passa pro próximo. Aí, ó. E aqui o que que Ah, é? Aqui não é Flórida, ent... né? sim, sim, esse aí é da Flórida, esse aí. Gente, que Sim, chique que tu tá essas fotos. aqui, nossa. Ah, sim, ó. Como é que tem uma página, não sei se é uma página no Facebook ou um perfil, enfim, no Facebook ou no Instagram, perrengues chiques, um negócio assim. Então, assim, né, na vida de bolsista, né, a gente tem, né, os up and downs, assim, né, as partes mais glamour, as partes nada glamour, né, enfim. Essa parte aqui, ó, que eu tô com vestido de gala e lá, enfim, essa aqui é a bolsista que tava comigo nessa universidade aqui. Eu vou colocar de novo, tá, na fotinho aqui. É a Florida Memorial University, que é lá em Miami, né? É Flórida, mas é numa região mais periférica, assim, né? Não é Miami, assim, tipo centro, né? Ela é mais uns 40 minutos do centro, assim. A gente chama de Miami Gardens, né? O lugar onde fica a Florida Memorial, que é uma universidade negra, né? Então, assim, naquele momento que, né, assim como aconteceu no Brasil também, né, nos Estados Unidos as pessoas negras não tinham direito a estudar no ensino superior, ela foi uma das primeiras universidades que foi aberta, né, voltada para as pessoas negras estudarem, né. E aí eles têm, né, enfim, vivências de universidade americana, assim, né. Teve algum certo momento lá que eu não me lembro o que era, enfim, mas eles estavam fazendo um baile de gala, se não me engano, que era para tipo arrecadar fundos, assim, era uma coisa meio beneficente. Sabe essas coisas assim de festa chique que as pessoas fazem para levantar fundos? Se não me engano, era uma coisa assim, né? E daí, gente, é tipo um perrengue, isso aí é tipo um perrengue, tá? Daí a minha supervisora assim, ó, tem que ir. Tem que ir, tá? A gente vai dar o convite do jantar para vocês, que daí era um jantarzinho, né? Com entrada, né? Comida principal, sobremesa, mas tem que ir. É mesmo, tem que ir e tal. Tem que ir, né? Faz parte do programa, tem que ir. E aí, minha gente, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir, e daí tem que se arrumar para esse negócio de gala. Eu nunca fui em festa de gala na vida, gente, que troço é esse, né? Daí lá fui eu catar, né? Não, eu fazia, sei lá, fazia, sei lá, semanas que eu tinha acabado de chegar na universidade, sabe? Eu tava, tipo, conhecendo, assim, como é que era a vida lá, né? E daí tive que ir atrás de cabeleireiro,
né? Tive que ir atrás de vestido, de gala, gente, não tinha nada disso, né? Tipo, nada. E daí eu descobri que serviços de cabelo é uma coisa absurdamente cara, principalmente para uma bolsista, né? Que era o meu caso lá, né? Assim, foi bem caro. Eu acho que continua essa realidade, assim, né? De tipo serviços de. Como é que se fala festa de gala em inglês? Ah, eu tenho que pensar, Gustavo. Não, deixa eu contar a história. É bol, não é? Eu Não acho é que é só bom, eu bol. acho que é bom. Eu acho que E sim. aí parece bola, gente. Ah, lá Bola, eles chamavam também de Gala Day, acho que era também. eu Alguma acho que eu coisa também assim. gostei dela. Gala Day, acho que era. Eu lembro que eu Vou até estava botar no olhando banner aqui para vocês verem como é que é. eu acho que era Gala Day. E aí. Esse Ai, meu Deus, Gala me Day é perdi, tudo junto ou desculpa. é Gala e depois separado Eu Day? acho que é separado, Lu. É Gala Day separado. E aí, daí eu descobri que vestido de festa era ridiculamente barato, assim, assim, não te preocupa, tu compra super barato, de fato foi bem barato, assim, né? E foi isso, assim, né? Foi bem legal. Tinha um jogador de basquete. Basquete é uma febre, né, nos Estados Unidos, assim. Tinha um jogador de basquete do Miami Heat, que era bem famoso na época. Eu não vou lembrar o nome, tá, gente? Desculpa. Eu sou péssima com nomes, assim. E foi bem legal. Foi bem legal, assim. Mas foi um perrengue, tipo assim, meu Deus, eu gastei uma grana não esperada. Porque eles pagaram, tipo, o meu convite, né? A coisa do jantar e tal. E a gente meio que trabalhou organizando o evento, assim. Então, isso foi bacana, mas foi uma baita de uma experiência, assim, sabe? Toda a experiência que eu tive com a Fulbright, assim, tipo, apesar dos perrengues, né? Que perrengue sempre acontece, foi muito positiva, assim. Faria de novo, com certeza. Olha aí, estão te fazendo uma pergunta. Quão fluente a pessoa tem que ser para viajar para esses lugares e não passar tanta raiva? Eu acho que não tem Ah, fluência. olha, André, eu acho que é muito difícil não passar raiva na vida, assim, desculpa, né? Mas é difícil não passar raiva na vida. A gente falando, né, a língua materna já é assim, né? Uhum. Eu tenho uma posição assim, ó, não sei o que a Lu acha, vou dividir aqui com vocês. Eu acho que assim, ó, quanto mais fluente tu é numa língua estrangeira, tá? Mais fluente tu é numa segunda língua, mais seguro e mais defesa tu tem. O que quer dizer isso, né? Do tipo, vou usar exemplos assim, sei lá, bem extremos, assim, sei lá, alguém tá querendo te atacar, sei lá, alguém tá querendo te botar te dar um golpe, alguém tá querendo te enganar, sabe? Se eu acho que quanto mais nível tu tem nessa língua, e daí nível não é só competência linguística, eu acho que é competência de cultura também, né? Tu fica mais safo e isso te protege mais. Me parece isso. Eu não sei daí, Lu, o que tu acha sobre isso. Eu concordo. Eu concordo. Acredito que, assim, por exemplo, eu uma vez tive que lidar com no aeroporto, que a gente, aqui, os voos do Brasil, a gente pode levar 2 malas de 32 quilos, né? Para ir, para voltar. E aí eu tinha escala. E eu não me lembro onde é que era a escala, na verdade. Mas tinha uma escala, eu estava voltando para o Brasil. No que eu fui para lá com as malas bem vazias e eu voltei com as malas bem cheias. Muito cheias, muito cheias. E aí a pessoa estava querendo me cobrar. E como eu tinha domínio da língua, eu argumentei explicando que eu comprei do Brasil e que eu tinha direito àquelas malas, né? E tem que contar que não é só questão da fluência, né? Porque tem gente que não gosta de embate também. No meu caso, eu não me importei de ir lá Uhum. arregaçar minhas mangas e dizer, não, eu vou levar e de É, graça, porque eu tenho direito e eu sei o que eu paguei. e isso tá, Mas, isso mas tá isso me além da ajudou, assim, língua, se eu não né, soubesse Lu? inglês. Mas essa coisa do embate tá além da língua, né? É, aí já seria outra coisa, né? Uhum. Mas, sim, me ajudou. Imagina se eu não soubesse, né? Eu ia acabar tendo que pagar uma coisa que estava errada, porque eu tinha comprado, eu tinha realmente direito. Só que eles não estão acostumados com aqueles. Foi uma coisa de desconhecimento, de levar, né? Porque na Europa não é comum o pessoal andar com aquelas malão assim. Se tu vai para os Estados Unidos, ninguém vai nem te dar bola para aquilo, mas sim, ele te protege, né? Menos vergonha? Não sei. Depende. Eu adoro passar uma vergonha. Eu acho que depende também. Essa coisa quando eu acho, né? Não sei, enfim.
quando a gente está falando assim da coisa do embate, né, que eu acho que é meio inevitável na vida, assim, né, da pessoa ser mais ou de ser menos ou mais tímida, eu acho que não necessariamente está relacionada à tua competência na língua, né, eu acho que isso é uma outra coisa, né, daí não sei, eu acho que isso é bem individual, assim, mas é uma visão minha, né. Eu acho que ajuda, e a questão cultural, tá? Porque às vezes eu tinha um conhecimento de inglês, mas apesar de já ter ouvido falar que tem que dar gorjeta para as pessoas, né? Não era um hábito que eu, mesmo ouvindo falar, depois que eu experienciei lá e eu vi a importância que as pessoas dão para a questão de tu dar gorjeta e o que significa sobre o trabalho delas, entendeu? Então, por exemplo, eu recebi um negócio muito legal num lugar que era uma tabelinha e dizia assim, tipo, se deu 15% de gorjeta, tu gostou, achou assim, regular o trabalho, se deu 20, gostou muito, se deu 30, amou o trabalho. E aí dizia, por exemplo, se eu não desse nada, que eu tinha achado o trabalho horrível. E aí aquilo fez eu refletir. Porque aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, por mais que as pessoas digam, porque lá é interessante tu dar gorjeta. Então, tem certas coisas também que é uma experiência cultural que às vezes a viagem te traz mais do que, de repente, eu como professora falar, vocês têm que fazer isso, ou alguém ter me falado, né? Mas sim, eu não sei, eu passo vergonha, enquanto a gente está voltando lá para Nova York, eu fiquei num lugar chamado YMCA. Alguém lembra a música? E eu tentei de todo custo que a Verônica dançasse o YMCA na frente do YMCA comigo. Tu se lembra disso? A gente fez isso! Não, tu não quis fazer. Para dizer, as pessoas querem passar vergonha ou não. Mas eu queria muito passar essa vergonha, entendeu? Mas não tive coro, entendeu? Entendi. Então não adianta, a pessoa pode ser fluente e passar muita vergonha. Exato. Eu vou dizer que hoje em dia eu tô topando mais essas coisas, viu? Eu não topava tanto naquela época, mas hoje em dia eu tô topando mais essas coisas aí, ó. Gente, eu nem sabia que o YMCA era um lugar para ficar, até que eu fiquei num lugar que se chamava o Village People. Gente, eu só achava que era música. Muito real, muito real. O que mais que temos aqui? Verônica, então. Só mantém aí, só para eu falar um pouquinho dessas duas fotos aí, assim, né? Justamente porque eu acabei. Quando eu fui para essa universidade, ela não. A gente não escolhe ela, né? Ela nos escolhe. Eu não sei como é que tá hoje a situação de escolha da Fulbright, assim, né? Porque faz tempo já. Mas a universidade, ela nos escolhe, né? Ela me escolheu na época, né? Eu tô aqui passando o celular para ver se eu lembro o que foi ela que foi eu o falei. tributo. Ela foi o tributo escolhido. Não é assim. Ai, como é que é, meu Deus? Eu não sei como é que a Katniss faz. Eu vi tantas vezes. É assim, é verdade. May the odds be ever in your favor. Isso aí eu falo para os meus alunos em inglês, inclusive. Olha só, tem né? a Nilcéria, vulgo minha tia. Estou rindo aqui, morrendo de inveja dessas gurias. Que vontade de viajar, mesmo que fosse para passar vergonha. Pior que eu queria voltar a passar vergonha. Eu também. Isso aqui, ó, eu tenho vergonhas com a tia Nilcéria também. Pode ser uma live, mas aí não é em inglês, é vergonhas em espanhol. Vergonhas é vergüenza em espanhol? É vergüenza? Vergüenza. Vergüenza. Nem vou falar. Isso aí, gente, tem alguma coisa a ver com salsa. E é só isso que eu vou falar. E se um dia vocês quiserem, vocês me deixem nos comentários, me mandem dele. Fica o gancho aí pra gente. Fica o gancho pra ter outra live. Saia do Hello é para explorar o mundo, gente, tá? É inglês, mas é mais. A língua, ela é transformadora, ela pode te ajudar a viver coisas que tu não viveria se tu não tivesse a experiência de ter outras línguas, né? É verdade. Viu? E aí, o que acontece? Oi? Eu fiz aqui, continuei falando aqui para tu poder procurar aí, assim, ó. Tá.
E aí o que acontece? A universidade, na época, né, eu não escolhi a universidade. A universidade, ela recebe perfis, assim, dos bolsistas, né, que o Brasil, enfim, né, envia, os outros países todos enviam, né, lá para Fulbright e tal. E aí as universidades, elas escolhem os perfis, né, não sei como é que tá hoje, mas na minha época foi assim. Luana Shimato, ó, já veio aí, ó. E aí, depois, conversando com a minha supervisora, né, que quando eu estava lá tinha uma supervisora, né, que me ajudava com as minhas aulas de língua portuguesa e tal, né, como é que era o meu trânsito lá no departamento e tal. Ela falou que a Florida Memorial me escolheu porque eu tinha uma ligação com a música. Eu fiquei assim, ó, chocadérrima na época. E fico, né, assim até hoje, assim, porque eu nunca imaginaria, né, que isso poderia ser um indicativo de perfil para a escolha, né? E porque eu, né, na época que eu fiz a proposta, né? Proposta não, a application, ai meu Deus, a application lá pro programa, a gente tem que fazer uma carta, assim, e tem que convencer, no caso, né, a pessoa lá do programa por que tu tem que ir, né? E daí eu fui falar do meu histórico, assim, né? O que eu já tinha feito, o que eu tinha de habilidade, o que eu tinha de anseio e tal. E daí eu falei que eu tinha banda, né? E aí, para minha super, 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 assim, sorte e privilégio, né? A Florida Memorial University, ela tem um departamento de música incrível, né? E daí eu dava aula de português lá, mas eu também tinha como parte, contrapartida do programa também, eu tinha que fazer disciplinas, né? E daí eu escolhi disciplinas de graduação para fazer, e aí eu fiz 2 disciplinas de história de música, assim, né? E daí eu conheci um pouco mais de jazz, que era um sonho da minha vida, assim, conhecer mais profundamente, assim, né? Num lugar, né, que é o país berço do jazz, né? O jazz nasceu nos Estados Unidos, né? Não nasceu na Flórida, né? Nasceu ali no Delta Blues, que eu acho que é Missouri. Ah, eu vou ficar devendo isso para vocês, gente, mas eu estudei isso. Mas não nasceu na Flórida, mas o país é o berço do jazz, né? Ele, né, se expandiu assim para o mundo todo, que nem a bossa nova acontece também. Mas eu não sei se eu ia conseguir estudar dessa forma, ter essa relação, né, com essa música, assim, se não fosse lá, né? E daí por isso também, e daí eles ficaram bem animados em saber que eu era brasileira, e daí eu me enxerguei como brasileira de outra forma, porque eu não tinha muita noção, assim, não dava, sabe aquela coisa assim, tipo, ah, tu é brasileiro, tu tem isso como nativo, e tipo, tu toma isso como uma coisa dada já, e tu não para muito para olhar isso, a menos que tu coloque isso como diferença, como eu estava lá, né, eu era pessoa diferente, eu era pessoa brasileira, né, que falava português, e eles ficaram super interessados, assim, ah, vamos ver como é que... Ensina aí a gente a cantar Garota de Ipanema. Eu, oh, meu Deus, bossa nova, senhor do céu, porque tem, né, a Girl from Ipanema, em inglês, que tem, né, ela não é bem uma tradução da letra, e daí a gente tem que pensar, né, que bossa nova tem um ritmo, né, que o ritmo casa muito bem com a fonética da língua portuguesa, daí tu muda, já não é a mesma coisa, né? O Márcio que fala aqui sempre pra mim assim, bah, quando eles tocaram lá a Garota de Ipanema, ficou uma coisa que faltou swing, né? Eu falei, sim, porque, né, eles não têm o chão, assim, de ritmo e ritmo brasileiro, né? Não era a mesma coisa, né? E daí foi nesse departamento de música aí também que pela primeira vez na vida, eu nunca tinha feito isso no Brasil, né? Até porque não é não é o meu trânsito, assim, o meu caminhar, né? Que eu cantei o Apesar de Você do Chico Buarque, né? Assim, meu Deus, daí foi um negócio assim super. Acho que saiu a Pode continuar apresentação. falando, eu só queria te ver de perto. Ah, tá, ui, obrigada. Então, isso foi bem legal, sabe? De como a experiência que eu tinha em música aqui foi assim, elemento, sabe, essencial para eu ter sido esse perfil escolhido para essa universidade e nessa universidade eu ter conseguido me aproximar de pessoas do jazz, assim, e conhecer mais, porque eu não conhecia muito pouco ou nada, né? Então, bah, isso foi, assim, a experiência da vida, assim, né? De conhecer jazz e tal. Eu me lembro de tu falando falando assim, que tu podia escolher disciplinas para estudar e tu escolheu coisas relacionadas à música, né?
E olha só, tem uns comentários aqui. Vamos viajar e passar vergonha. Estou sempre de malas prontas para viajar. O problema foi o corona que estragou nosso. Nem Não fala. faria certo, Que né? raiva. Não, nem Ó, tem fala. uma pergunta bem interessante a ver, principalmente por lá, tu tá uma pessoa diferente, né? Lá. Vocês já sofreram algum tipo de bullying ao viajar? Vejo vídeos sobre o pessoal de fora e pelos vídeos que vejo, eles acham que a gente mora no meio do mato. Teve um caso. Eu tenho uma história de meio bullying. Mas eu meio que eu dei nos dedos da pessoa, tá? Mas ela veio. Eu achei que foi meio bullying, assim. Foi mais ou menos bullying, achei. Eu tava. Quando eu tava lá na universidade, eu tinha um meal plan. O que é o meal plan? Eu tinha um plano de refeições, né? Que eu tinha direito, né? A minha refeição era paga lá com parte da bolsa, né? E daí eu podia tomar café da manhã, almoço e janta. E daí tinha uma tipo, não é cafeteria. É tipo uma banquinha de lanche, assim, né? Que eu podia trocar alguma dessas refeições por um wrap, por exemplo, né? Tipo, ou um sub. Gente, depois, nossa, é muita coisa para contar, eu não vou conseguir contar tudo, mas enfim, depois eu tenho uma história sobre Subway para contar para vocês, se der tempo, tá? Porque a gente já tá super e tem muita história para contar. E aí, eu tava na fila, né, pra almoçar e tal, e daí tinha uma guria atrás de mim, assim. Daí ela olhou assim, tu não é daqui, né? Daí eu falei, não sou daqui, sou brasileira. Tu é brasileira! Mas como é que vocês falam inglês no Brasil? Daí eu falei, não, a gente aprende inglês, a gente aprende várias outras línguas no Brasil, né? O que acontece aí, gente? Daí, a Lu, acho que pode me ajudar também a responder isso, né? Não sei como é que são as coisas hoje nos Estados Unidos, tá? Mas naquela época, assim, essa coisa de... E eu acho que o papel da Fulbright aí é muito importante, né? Digamos assim, a pessoa americana média, né, estadunidense média, ela não tem muito interesse em saber outras línguas, tá? Porque tem toda essa coisa que nem a gente fala sobre inglês, assim, que tem um poder muito grande, né? A gente tá vendo, a gente consegue andar em todo o mundo, assim, com inglês. Beleza? É verdade, né? E isso dá um certo poder para os países que falam nativamente língua inglesa, né? E isso pode dar uma falsa impressão de que não há ganho nenhum tu aprender uma segunda língua. Então, o fato de tu ter programas de línguas estrangeiras dentro de universidades, principalmente, assim, é às vezes uma coisa meio de resistência, né? Que nem, tipo assim, português. Eu era a bolsista da Fulbright de português lá na Florida Memorial, e aquela minha colega que apareceu ali na foto, a Chutin, ela era bolsista de Taiwan, e ela ensinava essa mesmo, que tá aqui na Gala Day e tá na outra foto com a moça negra aqui também. E ela dava aula de chinês. E a gente, português, lá no contexto daquela universidade, português e chinês eram chamadas de boutique languages, né? Pensando bem assim, é uma língua assim super tipo super minoritária, né? Mas daí vocês pensem, tá? Pensem no contexto do minoritário. Tipo, a China já era a China naquela época, tá? Taiwan, apesar de ser uma ilha, enfim, né? Não era só em Taiwan que se falava chinês, na China, daquele tamanho já se falava chinês. O português brasileiro naquela época estava muito em alta, tá? Então, assim, era uma resistência naquela época, não sei como é que tá hoje, assim, de tu colocar línguas estrangeiras dentro de uma universidade. E para a pessoa média, assim, tipo, não é importante, sabe? Não se tem uma noção que, assim, é muito importante. Tô falando bem do geral, tá, gente? Eu sei que, tipo, tem visões muito diversas dessas, tá? Mas é bem o geral, assim, não é importante tu aprender uma segunda língua, né? Que eu me lembro de bullying, assim, dentro da universidade foi isso, assim. Eu pensando assim, é que muita gente não achava que eu era brasileira. E isso é um tipo de bullying, né? Então, eu tive num local e o cara que estava me atendendo, ele disse assim, que eu era muito clara, que a brasileira mais clara que ele já tinha visto.
E isso fala assim, the lightest, tá? Então, isso fala assim do que como eles veem o Brasil, né? Então, não sou a brasileira mais clara, e brasileiro, ele é um povo que tem de todas as cores, todas as origens, então a gente é uma mistura, então isso fala muito do que eles entendem de. Então, então às vezes a gente fica assim, eu não sofri bullying por ser brasileira, porque eles não acharem, por exemplo, que eu era brasileira. Né? Então, é que ali no caso da Vê, eles sabiam que tu era, né? Porque também não é assim uma. Mas a impressão que eu tenho, Lu, é que a pessoa sentiu que não era o inglês falado ali, sabe? Uhum. A pessoa percebeu que tinha uma variação, assim, deve ter, obviamente, né, eu tava, acho que falando com outra pessoa naquele momento ali, a pessoa, e daí essa guria viu que não era o inglês que ela costumava ouvir de pessoas que circulavam na universidade, que ela, né, sabia, enfim, que eram americanas, né, enfim, então eu acho que foi isso, assim, não sei se ela me conhecia como brasileira fora daquele contexto ali, não sei. Uhum. Ah, bom. E, assim, das últimas vezes que eu tive nos Estados Unidos, assim, eu tive falando para um pessoal sobre português brasileiro, e realmente era o High State University. E eles têm, tipo, muitas línguas, né? Mas o professor que me recebeu lá, o Scott Schwender, ele dá aula de português e ele também fala que, né, tem realmente a procura do americano por línguas estrangeiras, ela é pequena, do português é bem pequeno, quase minúscula. Quando eles vão aprender alguma outra língua, eles aprendem espanhol, né? Mas também Sim, não é assim que todo mundo aprenda, né? Mas que sim. procura, pelo menos, né? Mas o espanhol ainda tem assim uma participação gigante por toda a comunidade, né? Que assim não é oficial, né, gente? Mas espanhol com certeza é a segunda língua mais falada dos Estados Unidos, né? Gente, fazendo aqui um adendo, e eu vou falar sobre isso na Confraria Latino-Americana, deixa eu ver aqui, dia 16 de setembro, às 2h30 da tarde. Então, eu vou falar sobre Spanglish. Ai, Tá? que E é uma coisa fina! que acontece muito nos Estados Unidos, que tem muita gente que tem origem latina, né, de países que falam espanhol e que misturam o português, o espanhol com o inglês. Inclusive, não sei qual foi a tua experiência lá em Miami, tinha muita coisa falando em espanhol, porque quando eu tive, onde é que eu fui? Em Los Total, Angeles, meu Deus, o ônibus falava espanhol, no banheiro total. tinha, as placas estavam todas em espanhol, e eu senti muito forte essa influência do espanhol assim na vida, assim. Apesar dos americanos não saberem falar espanhol, mas tinha muita Ah, coisa assim. sim, com certeza. Quando eu lembro assim que um dos passeios, a minha mãe, que bom, a gente tá falando das experiências, né? Enfim, É. tô falando. Mas quando eu tava lá, e daí um dos passeios, né? Porque a pessoa, obviamente, não tinha carro nos Estados Unidos, né, gente? Bolsista, assim, por mais que carro era uma coisa assim muito barata para ter lá, tipo, né, nos meus ganhos de bolsista, obviamente isso não rolava. Então eu andava, tipo, Miami toda de transporte público, o que na época era uma porcaria, tá? Tipo, a Lu sabe das histórias de transporte público. Isso era vários perrengues que eu passava, gente. Tipo, muito, Gente. assim. A minha mãe, meu pai e meu irmão sabem também, minha família sabe, do Márcio, enfim, dos perrengues que eu passava com transporte público lá. Perrengue chique total. Perrengue chique Porque tu tá total. passando perrengue em outro país, né? Então é um Ai, perrengue chique, sim. me Sim, desculpa. perrengue Tive que chique. botar isso Perrengue aqui. chique. Perrengue chique. Põe, muito bom. Perrengue, põe hashtag perrengue chique. Uhum. E aí, guria, um dos meus passeios, né, porque eu dava aula, acho que de segunda, quinta, segunda, sexta-feira, dava aula e tinha aula, né, daí o fim de semana era pra, tipo, vamos explorar a cidade, né, vamos explorar. E aí eu lembro que eu fui bem, deixa eu ver, eu tava no extremo norte, assim, né, da cidade de Miami, que já era lá Miami Gardens, e eu ia pro sul e demorava bastante, porque eu tinha que pegar um ônibus da universidade, que demorava 40 minutos para depois chegar no trem, daí pegar o trem, que demorava mais, não sei, uns 40 minutos, né? Só para ir no centro, só para ir no centro e no sul da cidade. E aí eu lembro que eu descobri, até falei na época assim, descobri uma cafeteria que tem pastel. Mentira, não era pastel, era tipo empanada, né?
Não era pastel brasileiro, assim, mas era tipo, a gente como comunidade latina, quero passar perrengue chique. Hashtag Eu quero também, quero hashtag passar perrengue perrengue chique. chique. Perrengue chique, gente. É saudade de passar um perrengue chique, né, minha filha? E daí eu lembro assim que achei uma cafeteria que tem café e tem pastel, tipo, claro que tu vai sentir saudade da comida da tua terra, mãe, é óbvio, né? E aí eu falei, não, é pastel, tipo, não é pastel, né, gente? É empanada, né? A gente, como comunidade latina, a gente tem várias comidas, assim, que elas super são parecidas, assim, né? E o pastel é um deles, assim. E daí eu fui assim, super, né? I would like to, sei lá, whatever, alguma coisa lá. E a pessoa, quê? Assim, tipo, e começou a desatar o espanhol. E obviamente eu não sei falar espanhol, né? Eu sei falar assim, o modo survival level, aquela coisa tipo assim, preciso comer, preciso ir no banheiro, sabe? Aquela coisa assim. Entendo alguma coisa, mas, né, acho que hoje entendo mais do que naquela época. E eu vi que tem vários lugares ali em Miami, assim, imagino que deva ser a mesma coisa, que falam só espanhol, assim, falam só espanhol. Acho que algumas vezes que eu peguei trem e peguei ônibus, eu vi muitas pessoas falando espanhol, vários estabelecimentos comerciais, assim, só falando espanhol contigo, e tipo, tudo bem, assim, né? E é uma anedota isso que tu falou antes, Lu, do Spanglish, né, de misturar e tal. E quando eu tava lá em Miami, eu tive uma experiência, assim, com pessoas que era uma família que falava, tipo assim, espanhol, inglês e português, tipo, tudo junto. E é um negócio muito insano, assim, mas é divertidíssimo e é muito rico, assim. E daí a pessoa tá lá falando contigo, lá, que rico, that's awesome. Normal, entendeu? Assim, e isso é muito bacana, né? E é muito, acho que da cara também dos Estados Unidos, assim. Olha Ai, só, olha a oi, Vitória. Vitória. Essas horas de trem de ônibus em Miami parece eu indo de Perrengue avião para chique, cara. Não, gente, é sério. É, perrengue, ó, hashtag, eu quero aqui, ó, põe o Rzinho de criação de perrengue chique, é minha. Eu tinha tanto ódio daquele transporte público, porque assim, ó, nesse sentido de transporte público, eu sou uma pessoa que valoriza bastante isso, né? A Luana sabe, as pessoas que me conhecem sabem que eu valorizo muito transporte público. Eu ficava muito pé da vida, para não dizer palavrão aqui na live, porque o transporte de Porto Alegre era muito avançado na época, em 2013, tá, gente? Eu sei que de lá para cá, infelizmente, teve aí uma super sucateamento, assim, do transporte público, né? Ele era muito melhor do que o transporte público de Miami. Daí tu fica pensando, porra, né? Desculpa o palavrão. Pô, fica pensando assim, pô, um país de primeiro mundo, né? Por que não tem um transporte decente lá em Miami? Assim, tu vai em outras cidades dos Estados Unidos, tipo, Boston é absurdo o transporte deles, Nova York é absurdo também, sabe? Washington também é ótimo o transporte, daí Miami, né, não é. Mas aí a gente vê que tem uma coisa assim, né? As pessoas não abrem mão de carro. Aí é que tá. Não abrem mão de um carro lá, sabe? Então, eu lembro até da minha supervisora na época falando assim: eu consigo sair até as 4 da tarde. Depois disso, eu não saio mais da universidade. Ou eu espero até um certo tempo para sair da universidade, ou eu saio até esse horário, porque senão eu não consigo andar aqui. Bem assim. Né? Então, tem toda essa questão também. Mas isso é uma coisa que é meio que um preconceito que a gente tem. Porque, obrigada, Tiane. Porque assim, assim, o transporte em outros países não quer dizer que é sempre de primeiro mundo, como a gente pensa e imagina. Ok, tu pensa Nova York, ok, é um transporte que te leva em qualquer lugar, tem horários diversos, né? Pensa Londres, mas aí são grandes centros urbanos. Se tu vai para o interior de um país considerado de primeiro mundo, tu vai passar perrengue chique. Vai passar perrengue chique. Gente, eu estava lá em Los Angeles, né? Cidade do cinema, é 1 hora de ônibus para chegar de um cantinho a outro, gente. Isso aí, olha só, O Gustavo acabou de colocar. Não tem condições. Los Angeles é horrível o transporte. Sim. Horrível, horrível. Isso que as É ruas muito são enormes, ruim. aqueles carros maravilhosos. O bom é que tu fica no trânsito e tu vê uns carrão assim,
umas coisas de louco, né? Mas Sim. assim, é tipo, são 5 pistas e é uma porcaria. E é tudo lotado. É 5. Daí tu olha assim, nossa, que estradão! Tem 5 pistas para quadro. Sim, e todas atolhadas de carro. Daí tu fica, cara, mano, a pessoa tem muito carro. É real, é verdade. É total, assim, e é horrível, assim, esses trânsitos de grandes cidades, assim, se tu não tem um bom transporte público, é uma porcaria, assim, tu fica super ilhado, tu tem que fazer. Ela tem transporte público, eu não vi. Ah, então, quando eu tava lá, né, que foi no período de spring break, né, quando eu tava de férias, assim, da universidade, eu e as meninas, a gente foi pra lá, foi, tipo assim, 4 meninas viajantes no carro, eu não sabia dirigir na época, e a gente foi pra LA e, tipo, de carro era perrengue chique, assim, bem ruim de andar, bem ruim de andar. Aí eu vou botar aqui, ó, vou botar para o pessoal ver o que é. O Spring Break seria tipo as férias, tá? Que é tipo Sim. a parada, assim. As nossas férias, tipo as nossas férias de verão que são grandes, a deles são no Spring Break, né? Vê? Que é maior. Deixa eu lembrar. Peraí que o nosso calendário é diferente. Assim, ó, Uhum. o calendário americano, pelo menos que eu lembro, né? As aulas começam em agosto e daí vai até já, acho que é dezembro, acho que é isso. Daí tem os holidays, né? Que são as férias de final de ano, o pessoal chama de holidays. E daí depois, acho que começa em janeiro e vai até abril, né? E daí tem aquela partezinha ali, acho que é. Ai, gente, acho que é janeiro, Spring Break, eu não vou lembrar agora, mas acho que eu acho que é, ou é março. Ai, eu tô muito perdida nas datas, gente. Eu vou ficar devendo isso pra Não, vocês. não é lá em julho, de abril, julho. Ah, não lembro também. Não, eu vou ficar devendo isso pra vocês, vou ficar devendo. Mas o Spring Break, ele. Não, as férias maiores dele são em julho, Lu, porque é o verão. Ah, sim, tá certo, é verdade, É. verdade. Então a gente tem essa coisa assim, que às vezes vai para outro país e acha que vai ser tudo melhor, mas não é assim, Gente, né? muito nada a ver isso. Nossa, nada a ver. Tu acha assim, vai ser tudo melhor que o Brasil. Só que não. Né? Mas aí Isso que é foi. interessante a questão da língua, né? Porque Sim. até para tu conseguir se virar e saber que não tem transporte público, né? Ou É. que é melhor quando eu tive lá, trocentos anos atrás, 2014, já 2013, 2014, já tinha Uber, gente. Só que aí eu não tinha o cartão de crédito de lá para Ah, poder usar. Mas aí eu consegui usar com um americano que estava lá no grupo do Congresso. Então já é. Mas aí já lá onde a V estava já não tinha, né, V? Também o tu fez quê, antes, Lu? né? Ah, Uber. não. Tipo, o primeiro smartphone que eu tive na vida foi lá. Tipo, eu comprei um smartphone muito ruim. Porque eu só precisava, assim, eu preciso de GPS para me manter na vida aqui, né? E, tipo, pensei em comprar iPhone e tal, mas falei, não tô afim, eu prefiro investir em viagens. Daí eu não comprei iPhone, comprei um smartphone da AT&T, que é uma empresa de comunicações lá, assim. Acho que deve existir ainda a AT&T. E daí Acho que sim. pagava, acho que $40 por mês, assim. Mas não era. Outra coisa, pessoal, bem assim, né? Interessante também, quando eu tava lá na Flórida, não sei se mudou muito, né? Essa questão de lá pra cá, mas a internet era muito ruim. Muito ruim. Não é porque é, tipo, Estados Unidos que a internet vai ser melhor. Não, era uma porcaria, assim. Nossa, passava perrengue chique também. Perrengue chique. Ah, ai, muito bom. Aqui andar de transporte público em Porto Alegre é perrengue pobre. Perrengue Então pobre. vamos botar a hashtag não quero mais perrengue pobre. Vamos Muito todo bom. fazer. Vamos fazer um perrengue chique uma hora. Bah, perrengue E sobre chique. as tuas viagens para a Europa, só para ir finalizando Ah, a live, que a gente já está numa hora tá. e meia, Nossa, quase gente, de que horror. Tá. Lu, passa lá para a última, então, para o último slide que eu fiz. passo. Gente, nossa, olha que Deixa eu duas botar um mulheres banner aqui pro que pessoal. viajaram. Aqui é só para mostrar que quando eu fui pro Canadá, enfim. Que lá teve o perrengue chique de eu não saber francês, né? Hum. Falava inglês, mas o estado, né, enfim, era Alberta, acho que era. Ai. E era Calgary, acho que é. Calgary é Alberta, acho que é Alberta, e daí, assim,
o pessoal fala bastante francês, assim, tanto que no evento que eu fui lá apresentar trabalho, tipo, eu e mais uma outra guria que era da China, né, falava inglês, porque o resto falava francês. Eu falei, meu Deus, sei pouco ou nada, assim, foi um perrengue chique também. Passar Muito chique, aprendendo a entender o eu não francês. consegui me comunicar porque eu estava em Calgary e aí eles falavam francês. Então, exato, é perrengue chique, né? Perrengue chique. Pode botar para a última, Luke, daí eu falo um pouquinho sobre essa coisa das Europes. E aí, gente, Então, sempre lembrando que a gente pode marcar uma outra live mais específica, que ela teve que passar rápido aqui, né? Que tem muito sim. assunto. Não, as duas pessoas se conhecem há anos, estudaram, passaram trocentas coisas juntas. Gente, a gente tentou resumir o assunto, mas a gente tá, tipo, conversando assim, como se estivesse na mesa conversando, tipo, tomando café e conversando, tá? Aham. Mas podemos sim, eu topo de boas, assim. Aham. Então, Coloquem aí, então, um joinha para eu saber que vocês querem mais. E, e vamos escutar agora essas outras viagens aqui. As fotos lindas aqui com. as fotos lindas, tá? Isso aqui, pessoal, é outra parte que eu escolhi, assim, para ir também finalizando a live, né? Essa primeira foto onde tá eu e o Márcio aqui, que tem esse prédio de vidro bem bonito aqui, é lá em Berlim, na Alemanha, né? Daí, esse prédio aqui, se não me engano, ele é uma estação de trem, e ônibus, se não me engano, assim, é lá em Berlim. Não vou saber o nome. E é essa outra foto do lado aqui, que a gente tá tomando cerveja, a segunda foto que eu coloco tomando cerveja nesses slides aqui. É eu e o Márcio lá em Bruges, que é uma cidade na Bélgica, tá? Ambos os lugares muito frios, mas a gente passou muito mais frio aqui na Bélgica. E aí, minha gente, o que acontece? Quando a gente foi para lá, queremos mais, sim. Quando a gente foi para lá, né, a gente foi, obviamente, no inverno, né, porque é o que a gente consegue de férias aqui, né, para fazer uma viagem um pouco maior. Então, a gente foi em janeiro de 2018, né, que é invernão na Europa, e a gente teve muita sorte, porque por muito pouco, assim, a gente não pegou um super frio, assim, que, tipo, teria acabado com os nossos planos de andar na rua, né, porque caindo neve, chovendo e muito frio já era bem difícil, né, mas a gente teve bastante sorte. E aí foi nesses dois lugares, por isso que eu trouxe a foto, né, de Berlim e de Bruges, para mostrar que o inglês tem limite, gente. Pode acontecer isso, assim, né? Isso acho que um outro ponto de vista. Alexanderplatz, ó, o Márcio está colocando aí. Isso é interessante a gente pensar, assim, que nem a gente falou uns vários minutos anteriormente, assim, que inglês te leva para todos os lugares, tu consegue falar inglês em todos os lugares e tal. Sim, com certeza, mas nem todo lugar, todas as pessoas vão falar inglês, tá? Esse caso aqui, bom, Berlim fala alemão, né? Tá na Alemanha, enfim, e ali na Bélgica as pessoas falam várias línguas, tá? Falam francês, falam holandês, falam, né, outras línguas assim. Então foi nos lugares que eu vi, assim, que eu tive dificuldade, e em Berlim foi mais complicado até porque, se não me engano, eu tava doente, porque tava muito frio, né, a gente caminhava muito, não se alimentava muito bem, né, então a gente ficou doente, e aí eu tive que ir na farmácia para comprar um remédio, assim, um antigripal e tal, e, gente, tudo alemão, e a pessoa, foi muita sorte, porque, assim, ó, teve uma senhorinha, assim, eu acho que era, assim, lá na farmácia, assim, que eu acho que ela trabalhava, enfim, mas foi muita sorte ela falar inglês, aquele inglês, assim, meio, quase, né, um nível, assim, de, tipo, eu acho que eu tô conseguindo te entender para que tu precisa comprar remédio. E aqui em Bruges também foi complicado, assim, né? Porque não era uma coisa que eu não senti que as pessoas falavam inglês. E daí eu me dei conta, lendo esses dias, de outra coisa. Como Bruges é uma cidade super turística, né? Eu tava vendo os blogs de viagem esses últimos dias. Sim. Bruges é uma cidade super turística. Talvez o fato de a gente ter ido no inverno possa ter sido assim um pouco responsabilizado por não ter tantas pessoas que costumam ter lá falando inglês, inclusive pessoas nos postos de trabalho, né? Então, assim, quem estava lá em Bruges no inverno era o pessoal que mora lá, que não necessariamente fala inglês, entendeu? Então, para a gente foi mais difícil, assim. Então, é isso que eu queria colocar para vocês, assim,
né, chegando assim no final da conversa, assim, que inglês, sim, te leva para muitos lugares, sempre vai ser uma excelente opção tu aprender inglês, tu aprender qualquer outra língua, né, eu acho que tu cresce muito, né, como pessoa, tu abre realmente a tua mente, tu te conecta com outras pessoas, te conecta com outras culturas, isso só se dá pela língua, né, então estude língua inglesa, estude outras línguas estrangeiras, né, mas, e daí acho que é isso, né, quanto maior o leque que tu tiver de línguas estrangeiras na tua mão, menos perrengues chiques, quem sabe tu vai passar, né? E mais longe tu vai conseguir chegar também, porque eu acho que toda língua estrangeira ela vai ter um limite assim de atuação, né? Me pareceu isso, pelo menos, né, gente? Não conheço tantos lugares, mas tive essas experiências. E é isso. Ai, tava muito legal, passou muito rápido. Ai, eu queria dizer assim, ai, Absurdo! obrigada, o Luiz, mais um aluninho meu ali. Ai, que eu fico muito feliz que está participando. Vocês têm alguma pergunta para fazer para a Verônica? Sobre música em inglês, ou sobre viagens, sobre perrengue chique, porque eu acho que ficou assim. Eu vou perguntar depois se as pessoas querem mais uma live do perrengue chique, porque, né? Perrengue chique. Muito bom. É perrengue chique. Perrengue chique, hashtag Perrengue chique. Então, houve uma coisa que não sei se tu percebeu quando tu viajou, que tu ficou doente, que também os remédios dos outros países são muito diferentes, né? Então, sei lá, uma vez eu fiquei com dor de estômago, e aí tinha, tipo, eram umas pastilhas, eu achei aquilo muito diferente, tipo, eu não uso pastilha quando eu tô com dor de estômago, eu gosto de dose única, alguma coisa assim, para fazer um efeito rápido, e não tinha. Então, assim, também tem isso, às vezes, não é só a língua, né? Às vezes a cultura é diferente, e aí, ó, tá surgindo perguntas do Jesus from Christ. Para ver, ó. Ver A qual é a próxima próxima língua? língua. Tá, vou responder de duas formas, tá? Eu já comecei a estudar francês, assim, ó, eu comecei e parei 3 vezes, tá, gente? Tipo assim, não rolou, né? Eu até quando a gente estava na Bélgica, eu conseguia entender um pouco, assim, e tal. Isso foi bom. Vejam só, gente, eu mesmo tendo começado e terminado e não continuado o francês por 3 vezes, me ajudou, inclusive nisso na Bélgica, né? Isso foi bem legal, assim. E espanhol eu entendo um pouco, né? Esse ano, em janeiro, teve perrengue chique no Chile, mas eu vou deixar isso para outro momento para falar. Teve perrengue chique. Vamos fazer E depois alguma en coisa. espanhol, né? Então, Em espanhol. en espanhol, e agora eu vou começar a estudar italiano. E parlare italiano. Isso aí. Parla italiano. Então, a próxima língua real oficial começando agora vai ser italiano. E tem mais uma aqui, ó. Para onde viajaria nesse período de pandemia? Pô. Ai, depende. Tipo agora, assim, para onde poderia viajar? Não sei. Teria que ser alguma coisa assim que evitasse muita gente. Não sei, campo. Mas eu não sei se essa pergunta é mais para fora do país ou para dentro do país. Sim. Eu também fica a minha dúvida, assim, porque eu teria 2 jeitos de responder daí também. Então, fala aí para dentro do país onde seria. Tá, assim, ó, considerando as condições sanitárias, tá, né, eu não me sentiria à vontade de entrar no avião, mas isso sou eu, tá? Eu investiria num lugar, assim, sei lá, não tiver, que eu soubesse que não fosse um lugar muito turístico, porque eu me preocupo muito com a questão da aglomeração de pessoas, assim. Então, talvez eu fosse para uma cidade. Falou Brasil. Talvez eu fosse para uma cidade. Eu moro aqui em São Leopoldo, né, gente? Então, eu tô super perto da serra aqui, tá? Eu investiria, assim, numa cidade que eu conseguisse ir de carro, sabe? Eu tentaria, assim, minimizar a questão de circulação de pessoas. Então, sei lá, eu iria de carro, né? Eu Mas para iria onde? para um. Diz aí uma cidade aí que tá. Gente, Serra Gaúcha, Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento, assim, que são cidades um pouco menores, assim,
e acho que são mais tranquilas, assim, não são grandes centros turísticos, apesar de Garibaldi e Bento, assim, ter um super apelo turístico, é mais Bento do que Garibaldi, né, tem essa coisa dos vinhos, né, enfim, é um nicho bem específico, eu acho, sabe, não, eu acho que ainda, sei lá, praia seria uma cidade de praia seria muito mais atrativa, em geral, assim, do que uma cidade que é de montanha, que tem uma cultura de vinho. Me parece isso, assim, né? Mas assim, ó, sonho é tipo ir pra praia, assim. Se a pandemia não tivesse acabado com os meus planos, eu teria ido pro Nordeste, tá? Porque eu não conheço nada, assim. Eu conheço um pouquinho lá de Juazeiro do Norte, do Ceará. Senão eu teria ido pro Norte. Pois é, a questão do avião, ó. Ó, Gessi, conheço Berlim, meu filho Henrique e minha nora Thay moram em Potsdam, a 1 hora de Berlim, mas lá eles falam muito a língua inglesa, por isso estou aprendendo inglês. Ah, pois é, e tem isso, né? Porque a Potsdam é uma cidade universitária, né? Eu não sei se Bruges, lá onde tu foi, se era assim um grande polo de universidade, porque eu acho que onde tem universidade traz essa internacionalização, traz pessoas de vários países e aí volta para o inglês, né? Como uma língua Sim. que conecta, né? Mais as pessoas, porque várias pessoas de várias nacionalidades ainda aprendem como assim a língua mais aprendida ainda é o inglês, né? Eu acho que é isso que eu falei até antes, né, Lu? Como a gente foi. Adoro, me leva junto. Bora, vamos viajar. Tô Olha doida aí, pra ó. ir. E o Séria e Miriam. Ah, o problema é É, aglomerar, mas vocês podiam ir é, junto, ó. é. Ó, Serra do Rio do Rastro, conhece? Onde é que é a Serra do Rio do Rastro, gente? Desculpa, Eu eu não acho que é Santa conheço. Catarina, né? Santa Catarina. Não tenho certeza. Eu escolheria, assim, se fosse pensando na questão sanitária, eu escolheria uma cidade que não tem um apelo tão turístico, assim, que é menor, enfim, ver como é que tá as condições, né? Eu acho que quem é que foi a Jessi que falou. Eu acho que é isso, assim, ó, que como, claro, Berlim é um super centro urbano e cultural, né? E tem a universidade lá, eu lembro de ter passado na frente também. E Bruges me parece que não, acho que é bem turístico mesmo. E acho que essa coisa claro, uma experiência bem individual, nossa, né? Enfim. Mas eu acho que o fato de a gente ter ido no inverno pode ter contribuído para que as pessoas que costumam estar lá trabalhando, sei lá, num período que não é inverno, né? Enfim, que tem um turismo, mas eu acho que o turismo que bomba mesmo na Europa me parece que é no verão, que é em julho. Então, talvez isso possa ter algum efeito nas pessoas que costumam estar lá e sabem falar inglês, né? Talvez. Sim, é. Ai, gente, eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui na live. E aí foi um povo guerreiro, porque modificou pouco a quantidade de pessoas assistindo. Eu não consigo ver todo mundo o nome de todo mundo que está assistindo, então eu só consigo saber quem que deu um oizinho ali, eu consigo ver. Mas eu queria agradecer todo mundo. Eu queria agradecer a Verônica, nossa. Gente, vocês não sabem que isso aqui foi muito legal, porque na verdade eu tô batendo um papo com a minha amiga e vocês estão juntos, a gente está batendo um papo junto. Então, olha aí, ó. Então, o pessoal está até organizando já, eles já estão ficando aí, estão até organizando passeio, gente. O negócio tá. Então, saia do Hello, ele é para explorar o mundo e unir pessoas. Muito bom. Ó, já tem um branding aí novo, amiga. Já tá posto já. Né? Então, a questão eu até me perdi. Parabéns, muito legal a conversa, obrigada. Então, queria Oh, agradecer a todos. Eu convido vocês para a live da semana que vem. Então, amanhã eu já começo a colocar pistas de quem vai ser o convidado ou a convidada, né? Gostei muito da participação de vocês, muito da tua participação, Vê. Ai, é muito bom a gente se falar e foi um momento assim que estávamos juntos, mesmo estando longe, né? Ó, todo mundo querendo viajar. olha, se a live tinha o objetivo assim, ó, bora viajar, eu acho que as pessoas ficaram bem motivadas, né? E fica aí de novo, né, a super dica de tipo, aprenda uma língua para experienciar diferente essa coisa da viagem, assim, vale a pena. É um investimento de vida. Ai, obrigada, Miriam. Muito obrigada.
Todo mundo querendo viajar, todo Queremos mundo... mais live. Olha aí. Vão ter sim. Olha só, muito legal. Ai, muito obrigada a todos. Então, vamos ficando por aqui. Não deu, mas eu tinha umas fotos, assim, bem não boas para mostrar, mas no fim não deu Bem tempo. não boas. A conversa estava muito boa. Muito boa. Obrigada novamente a todo mundo que assistiu. E até sexta-feira que vem, esse mesmo bate-local, nesse mesmo horário, né? Vamos ver se vai ter mais perrengue chique, né? Perrengue chique. Próximas lives, né? Aí toda vez vamos lembrar da Verônica. Perrengue chique. Ai, Vi, tu podia terminar a live dando uma palhinha de qualquer música. Ai, não. Não, peraí. Todo mundo, deixa eu dar o momento para tu agradecer e fazer o... Como é que é o... Não é o Michê, o Cachê, como é que é o nome? Merchan. Vamos fazer. Ai, meu Deus. Socorro, Senhor. Gente, então vou agradecer, né? Ai, é uma responsabilidade, porque mesmo que a Luana seja minha amiga, eu sempre falei, ai meu Deus, é um negócio da minha amiga, gente, eu saio do Hello. Então, fica assim, né? Aquela coisa, eu tentei fazer uma coisa bem legal, assim, né? Porque é muita coisa para falar e a gente quer falar de tudo, mas a gente tem que recortar, já é quase 2 horas de live, né? Mas foi bem legal, foi a live, assim, sem dúvida, das que eu fiz até agora, obviamente a mais divertida. A que foi mais tranquila, mais leve, né? Que eu pude conversar aí e compartilhar com vocês assim essas experiências. Espero que tenha servido assim de alguma forma, né, para vocês pensarem, refletirem, né? Enfim, canta, vocês são. Tá, tempo disso. Então, né, mano? Olha. Não, eu vou ter que fazer. E se puderem, vão lá no Instagram da Profente, né? O @Profente, olhem a gente lá, a gente tá preparando coisas novas, mesmo na pandemia, assim, né? Juntos, separados, né? Mas a gente, nesse ponto, a tecnologia nos ajuda bastante, assim, né? Para eu, o Márcio, o Gustavo, o William, a gente fazer essas coisas bacanas juntos. Vai ter coisas aí, né? A gente está alimentando sempre um pouquinho, pelo menos na semana, né? E a gente vai estar preparando coisas novas, assim. Então sigam a gente lá, procurem a gente no Spotify também, né? Esse nome diferentão aí, o Profente, né? É música autoral, é banda autoral, é heavy metal. Deem essa chance, acho que vocês vão gostar, é bem legal. Uhum. E é pra eu cantar, é mesmo? Isso. Vai estourar os áudios tudo, guria. Mas faz só uma palhinha, assim, para o pessoal não ficar assim, né? Que não estava esperando isso. Muito bom, ó. Bora pro mundo depois da pandemia. Viu? Vai. E aí dá uma cantadinha aí, não precisa ser só um refrãozinho, só para o pessoal ter uma ideia, que eu no fim não, né, dessa... Tá, é só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá, eu vou cantar a música oficial da Luana, que ela ama, que ela sempre pede pra gente quando a gente tá fazendo show. Né, que ela botou nos stories aí, que eu vi também. Eu não sei como é que vai ficar, tá? Eu nunca cantei em live, nem sei como é que fica isso depois. Gente, os microfones, eles não foram feitos para, assim, para pegar as notas altas, né? Mas... eu não tenho microfone bom, tá, gente? Quem tem microfone bom é a Luana, que tá com o microfone bonzão, assim. O meu microfone é dessa porcaria aqui da webcam. Ó, ela tem isso aí. Gente do céu. Bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. Uhum. Tá, vou cantar a música, então, a Escape from the Fire, só o refrão bem rapidinho, assim. Vamos lá. Fly, fly to the sky again. The flames are so high, but will you run away? Fly, fly to the sky again. Set your spirit free around the fastest you can. Escape from fire. Uhul! É isso. Gente, isso que o microfone é ruim, entendeu? É ruim. Você já tem uma ideia, eu já mostrei a diferença de qualidade, tá? Lá nos stories. Então, eu não vou fazer isso hoje, vou poupar os ouvidos de vocês. Então, thank you very much, Verônica. Thank you very much, todo mundo que estava assistindo. Ó, canta muito.
Muito bom. Obrigada, gente. Acompanha a gente lá. Campanhe, sigam a Profente, né? Sigam Saia do Hello e a gente se vê. Ai, agora tem muitos parabéns antes da gente ir embora. Né? Sigam lá e então tá bom. Tchau, Vê, tchau todo mundo. Bye bye. Bye bye, you all. Bye.